Bem-vindo ao Centro Holístico Online Jardim das Borboletas Zen. Chegamos a um dos mais importantes chakras do nosso corpo, nosso terceiro chakra, o chakra do plexo solar. Está localizado aqui, 2 dedos acima do nosso umbigo. O chakra do poder pessoal, o nosso centro, a nossa ligação com nós mesmos, com os outros e com a fonte criadora, Deus. Também é conhecido como Manipura. A palavra Manipura vem do sânscrito e significa repleto de joias. E por que repleto de joias? Porque é na região do plexo solar que estão localizados os importantes órgãos do nosso corpo. O estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, vértebras lombares e intestinos. Todos eles fundamentais para o nosso aparelho digestivo. Eles trabalham juntos para nos nutrir, nos dar energia e manter a vida pulsando. São verdadeiras joias em nosso sistema, as joias da vida. Grande parte da saúde do nosso corpo tem relação com a estabilidade desse chakra. A cor desse chakra é o amarelo, um amarelo vivo, radiante, com toques dourados, como ouro, como joia, como o sol que aquece a nossa alma. Ele é o nosso fogo interior, é aquilo que nos move, que nos dá força para correr atrás dos nossos sonhos, traçar metas e caminhar com clareza e coragem. O plexo solar nos fala de poder, do nosso poder pessoal e também dos conflitos que carregamos dentro de nós. Ele rege nossas emoções, como a felicidade, a alegria, a raiva, a cólera, a agressividade e a dor. É por isso que às vezes sentimos aquele nó no estômago quando algo negativo está prestes a acontecer. Ou aquele friozinho na barriga diante de uma situação emocionante. E as borboletas? As borboletas no estômago, quando estamos apaixonados, apaixonadas. Como podem perceber, o plexo solar está profundamente ligado à nossa sensibilidade. Por isso, convém cuidarmos dele com muito amor e carinho, para manter essa energia sempre saudável e forte dentro de nós. Ele é o nosso motor, é o impulso que nos faz crescer no sentido de evoluir. O plexo solar também rege o fígado, o baço, ajudando a controlar a intensidade das nossas emoções e pensamentos. Ele é como um sol dentro de nós. Imagine um sol radiante, brilhando bem no centro do nosso peito, aquecendo, iluminando e espalhando energia para cada pedacinho de nós. Esse é o plexo solar, o centro da nossa força, da autoconfiança, da coragem, da alegria de viver, do brilho nos olhos e a vontade de conquistar o mundo, dizendo: eu sou comigo e eu posso tudo. Quando esse sol está forte, você sente coragem, confiança e um brilho que ninguém apaga. Nos enche de força, vivacidade,
É verdadeiramente como ter um sol radiante brilhando dentro de nós, aquecendo, iluminando e espalhando faíscas de energia para cada célula do nosso corpo. É como se ele iluminasse o nosso caminho, nos dando a luz necessária para resolver quaisquer questões da nossa vida, do nosso dia a dia. E quanto mais o nosso sol interior brilha, mais nos conectamos com a nossa essência e com a fonte criadora, com Deus. Pessoas com o plexo solar saudável têm boa autoestima, se valorizam, respeitam seus próprios limites e, justamente por isso, respeitam os outros. Vivem com mais igualdade, união e felicidade. Esse chakra, quando bloqueado, afeta em geral o aparelho digestivo, com acidez, azia, indigestão, refluxo, úlceras, gastrite, doenças que afetam o fígado, diabetes, hipoglicemia, doenças nos ossos, paralisia, gota, dores de cabeça, mau funcionamento no diafragma, doenças no pâncreas, na vesícula biliar, no coração, na circulação, no colesterol, insônia, medos diversos e culpas. Faz também com que a pessoa se sinta extremamente exaurida de energia, com excesso de preocupações, ansiedades e impaciência. Provoca momentos de fúria nas pessoas, porque elas não conseguem resolver os problemas, não conseguem perdoar a si e aos outros. Vivem esgotadas, amarguradas, e quando se olham no espelho, não gostam da sua própria imagem. Como eu sempre digo, o corpo fala. Ele se comunica conosco o tempo todo. Os sintomas físicos que manifestam os desequilíbrios estão diretamente associados à ação desta força energética. Eles funcionam como sinais de alerta, mostrando que precisamos prestar atenção ao tipo de emoção que estamos cultivando dentro de nós. É o chakra do plexo solar, enviando uma mensagem clara para nós, tipo: olha, presta atenção, algo não está em harmonia na forma como você está conduzindo a sua vida. É hora de rever os seus conceitos e atitudes, tanto no aspecto material quanto espiritual. Preste atenção em como você compartilha as energias, sentimentos, emoções, recursos e o seu próprio potencial. Tudo isso precisa ser revisto, reequilibrado, para que a sua saúde volte ao ritmo natural. É isso que o plexo solar está falando quando aparecem esses desequilíbrios. Quando a luz desse chakra se apaga, é como se um céu nublado tomasse conta da nossa vida. Surgem diversos aspectos negativos, bastante mesmo. Alguns exemplos: medo excessivo, insegurança, sensação de ameaça constante, como na síndrome do pânico, submissão, covardia, ou o contrário, sensação de poder e autoridade, com crises de raiva, fúria, ódio que leva à agressão, gerando uma série de conflitos internos na pessoa, que vai criando o chamado efeito bola de neve.
Aquela sensação em que a pessoa acha que pode controlar os outros, controlar tudo e a todos. E isso leva à tirania, e a tirania leva a situações de dor e perdas. E a primeira perda que acontece é a perda pessoal. Por quê? Porque a pessoa deixa de viver a sua própria vida e passa a viver a vida das outras pessoas. Mas a pessoa vive iludida que não, está tudo bem com ela, está tudo sob controle internamente. Será? Quando esse chakra está em desequilíbrio, o estresse, a baixa autoestima, medos diversos, depressão, síndrome do pânico. Sim, a síndrome do pânico está diretamente ligada ao plexo solar, porque esse chakra é considerado o centro da nossa autoconfiança e da sensação de segurança. E quando ele entra em desequilíbrio, gera um estado de medo constante, insegurança, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, mesmo sem motivo real. Durante uma crise de pânico, o corpo entra em modo de alerta. E adivinha onde essa tensão se concentra? Na região do plexo solar. É um frio na barriga, um aperto no peito, no estômago, um nó no abdômen. A pessoa sente ansiedade intensa, medos irracionais, sensação de perda de controle, dificuldades para respirar, mesmo estando em um ambiente seguro. Esses são os sinais de que o nosso plexo solar está entrando em colapso energético, está pedindo socorro. Por isso, se sentir algumas ou todas essas coisas, centre-se no seu chakra do plexo solar. É possível que ele esteja bloqueado. A boa notícia? O Sol que habita o nosso plexo solar sempre pode voltar a brilhar. E é sobre isso que vamos falar agora. Como cuidar do seu plexo solar. Lembrando que as terapias alternativas são um apoio precioso para cuidar da parte emocional e energética e não substituem de maneira nenhuma um tratamento médico convencional. Continue seguindo as orientações do seu médico e tomando os medicamentos prescritos. As nossas terapias são complementares, ajudam a revelar e a equilibrar o que está oculto, trazendo mais harmonia para todo o nosso ser. Fitoterapia, aliada à desparasitação. A natureza é uma farmácia viva e generosa. Cada folha, flor ou raiz guarda uma energia única e propriedades capazes de restaurar o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Quando falamos do chakra do plexo solar, lembramos que ele está intimamente ligado a órgãos vitais como estômago, fígado, pâncreas, intestinos e todo o sistema digestivo. É exatamente nessa região que muitas vezes se instalam parasitas, fungos, bactérias e micro-organismos indesejados, silenciosos. Podem afetar diretamente o funcionamento desses órgãos. São causadores de desequilíbrios físicos e emocionais. Por isso,
a desparasitação, que é um cuidado ancestral, é fundamental. Ela não apenas fortalece o corpo físico, mas também promove uma verdadeira libertação energética. E é aqui que a fitoterapia se revela uma grande aliada. Algumas plantas criam um ambiente intestinal menos favorável para os parasitas. Outras atuam no sangue, ajudando a eliminar larvas que circulam pelo nosso corpo, através da nossa corrente sanguínea. Há também as que facilitam a expulsão física dos parasitas, devolvendo o conforto abdominal. E muitas acalmam as emoções, fortalecem o sistema digestivo e reacendem o calorzinho da confiança interior. É como se fossem abraços naturais, cuidando ao mesmo tempo do corpo e da alma. Mas a desparasitação vai além da saúde física. Ela é um ato de libertação. Quando nos livramos destas cargas negativas, o nosso plexo solar volta a pulsar com força, autoconfiança e clareza, devolvendo a sensação de poder pessoal e vitalidade. Permita-se a essa experiência de libertação e sinta sua energia fluir novamente, com leveza e brilho. Aromaterapia. Os aromas têm um poder mágico de tocar o nosso coração e a nossa mente. Cada cheiro carrega uma vibração que pode nos acalmar, energizar e até transformar o nosso estado emocional. Sugestão de óleos essenciais: limão, gengibre, lavanda, camomila, alecrim, laranja doce. Eles ajudam a acalmar o nosso sistema nervoso, trazem energia, foco e ânimo. Aplique com delicadeza na região do plexo solar. Eles agem de duas formas: fisicamente, ajudando a relaxar os músculos, aliviando tensões, melhorando a circulação local, trazendo conforto e bem-estar. E energeticamente, as moléculas aromáticas desses óleos essenciais penetram na pele, são absorvidos pelos poros e pelas membranas mucosas e chegam ao nosso sistema límbico, a parte do cérebro ligada às emoções, estimulando sentimentos de calma, coragem e equilíbrio. Toda essa combinação faz com que a massagem seja uma ponte entre o corpo, a mente e o espírito, despertando a nossa força interior e fortalecendo o nosso centro de poder pessoal, o nosso plexo solar. Cromoterapia. As cores falam com a nossa alma de um jeito todo especial. Elas têm o poder de mudar o nosso humor, nossas emoções e até a nossa energia. Quando pensamos no chakra do plexo solar, a cor amarela é como um abraço de sol que aquece, ilumina e enche a gente de alegria e confiança. Vista-se de amarelo. Essa cor está diretamente ligada ao bom humor, à confiança e à clareza mental. Quando precisar de mais ânimo e alegria, coloque amarelo no seu dia a dia. Usar essa cor no nosso dia a dia é uma forma simples e linda de cuidar da nossa luz interior. Cristaloterapia. Os cristais
São presentes da Mãe Natureza, de Gaia, cheios de energia pura, que nos ajudam a equilibrar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Quando utilizados com intenção, eles vibram na frequência pura e harmoniosa do nosso plexo solar, do plexo solar divino e da Mãe Gaia, trazendo equilíbrio e despertando o nosso poder interior, fortalecendo a nossa autoconfiança, trazendo clareza e despertando o nosso poder pessoal, o nosso empoderamento. Acrescentar cristais no nosso dia a dia é como ter um companheiro silencioso que nos ajuda a manter a nossa luz, a luz do nosso interior sempre acesa. Algumas sugestões de cristais: citrino, olho de tigre, topázio, âmbar. Você pode escolher um ou mais desses cristais e posicioná-los suavemente sobre a sua região abdominal por alguns minutos, sentindo a energia deles agindo em você. Musicoterapia. A música é uma linguagem da alma que ultrapassa as palavras e toca direto o nosso coração. Ela tem o poder de transformar o nosso estado emocional, trazendo calma, alegria ou aquela energia extra que precisamos para seguir em frente. Para o chakra do plexo solar, ouça músicas alegres, vibrantes, que façam o seu corpo querer se mexer. Música clássica animada ou frequências como 528 Hz também ajudam a recarregar e harmonizar o nosso plexo solar. Pratique atividades ao ar livre, recebendo a luz do dia, sentindo o contato com o sol. Nós passamos boa parte da nossa vida confinados em casa, no escritório, no avião, no carro, no ônibus, no metrô, enfim. Perdemos completamente a familiaridade com o sol. Desaprendemos a tomar sol. Muitos dessa nova geração sequer chegaram a aprender os benefícios do hábito de tomar sol. Afinal, quem precisa se preocupar com isso, né? Uma vez que existe o protetor solar, não é mesmo? Cuidado! Um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, diz que a ausência de luz tem uma forte ligação com o nosso estado emocional. Por exemplo, desordens afetivas, fadiga, mau humor, desejo de comer em excesso, depressão, estão associados com a diminuição do tempo de exposição à luz solar. Nas últimas décadas, os médicos, a mídia, as instituições mais importantes na área da saúde têm advertido a população para se esconderem do sol, dizendo que o sol envelhece, o sol queima, o sol dá câncer. Interessante observar que, apesar de, nos últimos anos, as pessoas se exporem cada vez menos ao sol e usarem cada vez mais protetor solar, a incidência do melanoma, um câncer maligno de pele, vem aumentando continuamente. E o mais interessante, o melanoma insiste em aparecer quase sempre nas áreas do corpo que não são expostas ao sol. Mas este é um assunto que eu prefiro deixar para um outro encontro. Senão vamos fugir do nosso tema sobre o plexo solar, combinado? E
Já sorriu hoje? Faça um favor a si mesma, a si mesmo. Sorria. Assista a vídeos e filmes engraçados. Adote um animal. Seja feliz. Promove saúde, vitalidade e faz muito bem à alma. Está comprovado que o bom humor e o otimismo vacinam o nosso corpo contra todo tipo de doenças. Sorrir estimula o cérebro a liberar a endorfina e a serotonina, substâncias responsáveis pela sensação de prazer e felicidade, além de ativarem o nosso sistema imunológico. Melhora a digestão, desintoxica o organismo, espanta a dor e até deixa a pele mais bonita. Além disso, se você está sempre sorrindo, as pessoas vão querer ficar sempre perto de você e a sua convivência social será muito mais favorecida. E o que acontece quando sentimos raiva? Quando sentimos raiva intensa ou ficamos por muito tempo nesse estado, o corpo vai entrando em modo de alerta e responde, liberando 2 hormônios que enfraquecem o nosso sistema imunológico, o cortisol e a adrenalina. O problema é que, se essa liberação for muito frequente, prolongada, ela causa desgaste físico, aumenta o risco de hipertensão, problemas cardíacos, ansiedade e insônia. E pode prejudicar o nosso equilíbrio emocional, hormonal e até influenciar o ciclo menstrual. Ficamos suscetíveis a várias doenças como gripe, resfriados, viroses, problemas digestivos, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, artrite, psoríase, dermatites, doenças inflamatórias e infecciosas, alergias, crises respiratórias, asma, rinite, maior risco de doenças crônicas ligadas ao estresse, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardíacos. Portanto, quem sente raiva está sujeito ao surgimento de doenças ou o atraso na recuperação de doenças já pré-existentes no organismo. É difícil eliminar todos os momentos de raiva, mas tente, de maneira consciente, fazer com que esses momentos sejam cada vez menos frequentes e duradouros no seu dia a dia. E cuidado com pessoas mal-humoradas, impacientes, irritadas, contrariadas, rígidas, inclusive consigo mesmas e autoritárias. Pessoas que vivem num processo de tensão. Essa tensão propicia uma descarga maior de adrenalina e cortisol e, consequentemente, uma predisposição maior para acidentes vasculares, como o infarto, angina e derrame. Portanto, sorrir só faz bem à saúde. Cultivar o bom humor deve ser uma filosofia de vida. Você deve reconhecer as emoções boas, más e respeitá-las. Mude a sua forma de olhar para a vida. Sorrir é um remédio sem efeitos colaterais. Não precisa de prescrição médica e é de graça. Pare de franzir a testa e solte uma boa gargalhada sempre que possível, que os benefícios virão. Você verá. A grande lição que esse chakra quer nos passar é que temos o poder da escolha. Escolha sempre estar bem, ser feliz. Esse é o segredo.
Eu sei que não é fácil, mas é bastante possível com treinamento. Por exemplo, se você se encontra em um congestionamento de trânsito, vale a pena perder a cabeça? É claro que não. Tente sempre olhar o lado positivo das coisas. Por que não tirar esse tempo que você está em um congestionamento para ouvir música, conversar ou pensar, fazer planos? Procure sempre o lado positivo nas coisas difíceis. Pode parecer um conselho tolo, simples demais, mas tente fazê-lo e veja como as energias e todo o seu interior se modifica. Esquece o caos do lado de fora e foque em você. Fique dentro. É mágico isso. Outras dicas para equilibrar o nosso plexo solar. Ingerir alimentos na cor amarela. Inclua no seu dia a dia frutas e vegetais que carregam o brilho do sol, como banana, melão, manga, abacaxi, pimentão amarelo, cúrcuma e muitos outros. Eles não apenas nutrem o nosso corpo com vitaminas e minerais, mas também alimentam o nosso plexo solar com energia vibrante, vitalidade e alegria. Cada mordida é como um raio de luz que desperta a nossa força interior e aquece o nosso coração. Percebe? Não é simplesmente comer, é alimentar-se de sol, de luz, de vida. Cada tom da cor amarela desses alimentos, cada sabor, desperta o seu plexo solar, aquece a sua alma e acende a chama que habita dentro de você. Tome água solarizada em garrafa de cor amarela. Pesquise na internet sobre como fazer água solarizada. A água solarizada atua super bem, principalmente para quem sofre de prisão de ventre, auxiliando a eliminar as toxinas que estão contidas nos intestinos. Também elimina o acúmulo de óxido de cálcio do nosso organismo, ótimo para quem sofre de artrite e problemas ósseos em geral. Meditação. Meditar é maravilhoso. É um momento sagrado de conexão, um convite para silenciar o mundo externo e ouvir a sabedoria que vem de dentro de nós. Inspire, contando até 4. Segure o ar pelo tempo que conseguir aguentar e expire. Solte o ar lentamente. E enquanto você realiza esse exercício de respiração, imagine um sol dourado bem brilhante, aquecendo e relaxando toda a sua região abdominal. Vamos criar agora um momento mágico que levará você a um campo dourado, onde a luz e a paz se encontram. Respire fundo e permita-se viver essa experiência. Viagem ao Campo Dourado. Visualize-se em um campo florido, repleto de flores amarelas e brilhantes, que dançam suavemente ao vento. Imagine-se entrando nesse ambiente. A cada passo, você sente a maciez da grama. Sinta o chão sob os seus pés e ouça o som delicado das flores roçando uma nas outras, como se conversassem entre elas bem baixinho.
Perceba as cores ao seu redor. Ouça os sons desse lugar. Sinta o aroma das flores, perfumando todo o ambiente. Um aroma fresco e suave, saindo das pétalas que se abrem para o céu. Permita-se estar completamente presente dentro deste cenário, como se ele fosse real e você fizesse parte dele. Imagine-se caminhando lentamente, explorando cada detalhe, sentindo a energia e a magia desse momento. Olha, veja como são lindas essas flores. Sinta o perfume maravilhoso entrando pelas suas narinas, entrando pelos seus pulmões, envolvendo o seu plexo solar em uma luz pura e amarela. O sol brilha no alto, espalhando luz dourada por todo esse lugar. E você sente esse calor acariciando a sua pele como um abraço suave. Respire profundamente. Permita que essa energia dourada preencha todo o seu plexo solar e todo o seu ser, iluminando o seu coração, trazendo paz, força e energia. Aqui tudo é paz, aqui tudo é harmonia, aqui você é luz. Permaneça nesse campo dourado pelo tempo que desejar. E quando sentir que é o momento, vá retornando ao seu aqui e agora, contando mentalmente de 1 até 7. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, conhecendo mais sobre o nosso chakra do plexo solar, este sol interno que ilumina nossa força, nossa autoestima e a nossa capacidade de agir no mundo. Lembre-se, cuidar dele é cuidar de você, das suas emoções, dos seus limites, da sua energia vital. Quando você cuida do seu chakra do plexo solar, está dizendo para si mesmo, para si mesma: eu reconheço a minha luz, eu honro o meu poder, eu sou merecedor, eu sou merecedora de brilhar. Então, a partir de hoje, que você se permita viver com mais clareza, coragem e alegria. Que o seu sol interior esteja sempre forte, saudável e radiante, guiando cada passo da sua jornada. E lembre-se, a sua luz vem da mesma luz que criou todas as coisas. Você e a fonte criadora estão sempre conectados e esse elo é eterno. Muita paz e muita luz e até o próximo encontro. No próximo episódio, vamos mergulhar na energia amorosa do chakra cardíaco, o centro que conecta a nossa mente ao espírito, a razão ao sentimento e nos ensina sobre o amor, a compaixão e a cura verdadeira. Venha comigo nessa jornada. Até lá!